Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, todos e todas. Então, estamos começando mais uma aula síncrona do módulo 2 da nossa disciplina de interdisciplinaridade e transversalidade na cultura oceânica. Hoje, ao invés de uma partilha em forma de poesia, eu vou começar com um videozinho, tá? Um vídeo inspirador de ações que ocorrem num território aqui em Santa Catarina, que pode ser próximo aí da realidade de alguns de vocês, tá? Então, eu vou colocar o vídeo para rodar, e alguém me diz, está funcionando ou não está funcionando, por favor, tá? Antes de começar, só para explicar para vocês, eu vou mostrar um pedaço de uma matéria maior sobre vários projetos na área de educação ambiental, tá? E não só ambiental, mas cultural e tudo mais. Então, vai ser um trechinho só que vai ser apresentado aqui para vocês. Crianças também querem saber, né? O que a minha mãe ajudou, o que o meu pai construiu. Então, eles têm esse orgulho de mostrar o que fizeram e as crianças de mostrar o que as famílias fizeram. Mais do que criar objetos, essas oficinas criam vínculos. É o momento de a escola... Vídeo aqui. Conhecer a cultura e a história de cada família, garantindo que o pertencimento não seja apenas uma palavra, mas uma prática sentida por todos. Nesse criar... Pessoal, só uma dúvida, o som tá ok também para vocês? Sim, professora. Tá, desculpe, voltando lá para o vídeo. De vínculos, nessa troca que eles fazem nesse lugar, aumenta a confiança deles quanto estar na unidade, quanto deixar a criança na unidade, quanto deixar o bebê na unidade. Então, eles se sentem mais pertencentes, se sentem mais parte da unidade. Esse espaço é muito gratificante, porque aqui é construído, né, relações, né, aproximamento, né, aconchego, né, porque quando a gente deixa o nosso filho, a gente chega e se sente um pouco insegura, mas com o tempo, os profissionais, né, então as crianças e a gente participando desse processo de inserção é muito importante para eles, porque eles ficam depois e faz assim, tchau, mamãe. E é mesmo hora de dar tchau. Um mês após o início do ano letivo, chegou a hora de outra transição. Esse laço de afeto que começa nas oficinas de artes manuais lá no Rio Vermelho é o mesmo que nos ensina a cuidar do mundo lá fora. A gente conhece agora o projeto Mutuca Educa, que integra ciência, arte e preservação da cultura local. A Praia da Mutuca, na Tapera, é mais que uma bela paisagem. Para os alunos do sul da ilha, ela é um território pedagógico vivo. Isso graças a um projeto que percebeu nas redondezas a riqueza de um manguezal. Eu sou professora pedagoga, auxiliar de ensino ali na Batista Pereira desde 2014. E neste ano, então, a gente iniciou um trabalho com projetos de educação ambiental. E lá na escola a gente faz a compostagem termofílica. A gente utiliza todos os orgânicos, né? Então temos essa ação desde 2014 lá na escola. E só que o projeto ele acabou sendo ampliado por conta da necessidade que foi surgindo durante as aulas de sairmos para conhecer um pouco da comunidade que vive em torno da nossa escola. E a gente então saiu para fora da escola a partir de um projeto que teve sobre águas, em que uma estudante, então, ela trouxe este lugar, a Praia da Mutuca, como sendo um lugar em que o vô pescava e tinha um rancho.
E o projeto, na época, era sobre águas. Iniciamos o projeto trabalhando as nascentes do morro ali do Alto Ribeirão, e esse projeto, então, nos trouxe com as suas águas aqui na Praia da Mutuca. A pluralidade deste ecossistema tão rico em fauna e flora dita o ritmo do aprendizado, unindo diversas parcerias em torno de um problema ambiental urgente. A formação de professores ela vem com esse propósito, né, de trabalhar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, e o projeto Mutuca ele também traz a interinstitucionalidade, né? Então a gente trabalha com diferentes entidades, instituições e órgãos públicos, né, onde que a gente consegue promover esse diálogo e trabalhar esses diferentes olhares sobre esse território e, essencialmente, incluindo também as comunidades tradicionais que aqui habitam, né, através da valorização dos seus saberes ancestrais, dos seus conhecimentos, que também é de uma importância fundamental quando a gente pensa em educação ambiental, em conservação, em preservação, sobretudo a valorização desses conhecimentos, né? Então, a inclusão das comunidades de pescadores artesanais da Tapera e da comunidade indígena do território Goitaxá, no Saco dos Limões, aqui em Florianópolis, ela é fundamental para o projeto, né? Essa integração entre todos esses participantes, né? Atuantes no projeto. O projeto Mutuca é, portanto, uma grande corrente de saberes, que une a nossa rede municipal aos ensinamentos e heranças dos povos indígenas e pescadores tradicionais. Na condição de presidente da Associação dos Pescadores da Tapera, nós estamos reabrindo agora, pelo dia 20 e 22 de abril, a Escolinha de Pescadores Mirins, e vamos abrir também um espaço para o jovem de 14 a 17 anos, para que ele aprenda a entrar na rede, para que ele possa, então, ter uma renda para si próprio e preservar a cultura da pesca. As crianças começam a ser ensinadas a fazer redes, fazer tarrafa, e muitos pegam. Hoje nós já temos criança formada que já são jovens adultos fazendo redes, para preservar a cultura e a arte da pesca. Não é importante só preservar a arte da pesca. O fundo disso tudo é o cuidado com o meio ambiente, colocando na mente deles que é preciso preservar o meio ambiente para que eles tenham um futuro bem melhor do que os que estamos passando hoje. Porque com as modificações climáticas que estão acontecendo, eles no futuro serão grandes responsáveis pelas mudanças. Aqui o currículo escolar ganha um reforço de quem vive do mar e da terra. O objetivo é que qualifique o aprendizado, né, de todos os envolvidos. E começamos pela formação dos profissionais. Então, o projeto Mutuca Educa, ele tem uma formação, é oferecido uma formação para os profissionais das escolas do sul da ilha. Por exemplo, agora a gente já está com uma formação aberta, com inscrições abertas, uma formação de 40 horas, que inicia agora em abril, e todos, né, estão aí aberta a inscrição, todos podem se inscrever. Pescadores da Tapera e indígenas da Casa de Passagem Goitaxá atuam como coformadores, ensinando aos nossos estudantes o valor da ancestralidade e da preservação. Pensando no uso humano desse território, que é o manguezal, a gente chega no primeiro indício, que são os ancestrais, a civilização Sambaqui. Do lado de lá, ali bem à frente, tem uma ilha conhecida como Ilha das Flechas. Então, tem um uso humano desde esse 7, 11 mil anos atrás, não é? Os povos indígenas, eles atualmente são Guarani, Caigangue e Xoclengue, que tem o uso dessa região nossa. E o conhecimento deles acerca tanto da natureza do manguezal, como da natureza como um todo, do nosso lugar, né? É muito importante que seja pauta desse entendimento que a gente busca para o manguezal. Então, a participação deles é fundamental
tanto para que a gente veja o manguezal no olho deles, com essa ideia de um lugar original, não é? E como isso era usado antes, e hoje como é que essas culturas indígenas que continuam vivas interagem com a nossa sociedade. Ao unir a ADUF, o coletivo Espaço-Tempo, a Floran, a Escola do Mar, a UFSC, as escolas do ensino básico e as comunidades locais e tradicionais, o Mutuca Educa prova que a educação ambiental se faz com o pé no território e o coração na comunidade. A IBM Tapera é uma escola conhecida por uma escola de projetos, né? Então a gente tem projetos em várias esferas, desde esporte, línguas, música, e o Mutuca Educa veio para contribuir muito. A gente já participou no ano passado, né? Ele é um projeto que trabalha de forma bastante interdisciplinar e com foco aí na cultura pesqueira, indígena, e vem trabalhando de uma forma interdisciplinar todos os componentes curriculares. Então, só quem ganha com isso são os estudantes. Dos estudantes do ensino regular à educação de jovens e adultos, gerações que redescobrem o manguezal sob uma nova perspectiva. Então, é um processo de aprendizado em que a comunidade escolar, junto com os estudantes, junto com os professores, possuem em justamente compreender como é que funciona, né, o manguezal, qual é a importância, qual é o seu devido valor diante, né, das questões socioambientais. Então, eu acho que é uma oportunidade que vem muito a contribuir com o processo de aprendizado entre todos. Então, o projeto iniciou ano passado, esse ano a gente tem uma nova edição e a gente está com todo o gás aí para poder estar junto contribuindo. A conexão com o território também ganha cores e formas. Pelas mãos da professora de artes, o grafite virou ferramenta pedagógica, transformando muros e mentes em um diálogo visual com o ecossistema. Como professora de artes da rede e como artista visual grafiteira, deu para unir bem legal esse trabalho. Os alunos trabalharam comigo o grafite durante o ano e a gente concluiu aqui numa oficina, né? Eles já ocupam esse espaço para estudos e a gente conseguiu concluir aqui com esse mural, que traz todo esse sentimento de pertencimento para eles também, que moram por aqui, que vão estar ocupando esse espaço. Então, foi uma experiência bem legal. A iniciativa que transforma manguezal em sala de aula traz números que impressionam. Só no ano passado foram mais de 1.500 quilos de resíduos retirados do manguezal e 300 mudas nativas plantadas. Mas o maior resultado não se mede apenas em quilos ou mudas, e sim no sentimento de pertencimento. A escultura aqui foi escolhida pelos moradores, pelos estudantes, como muito representativo do manguezal, um caranguejo-chão maré. Os murais também foram todos construídos de forma coletiva e a intenção é isso, é que a arte, além de qualificar os espaços, que ela seja feita de forma coletiva, porque quando a gente participa da transformação, a gente tem o protagonismo, se apropria dessa responsabilidade que é agir em favor do nosso mundo. De tão grandioso, o projeto Mutuca acaba de receber um reconhecimento nacional de peso. A iniciativa foi contemplada com a certificação Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil. Nós inscrevemos o projeto para esse 13º prêmio da Fundação do Banco do Brasil de Tecnologia Social. E entre 148 projetos, nível nacional, nós ficamos entre os 30 finalistas, né? Então, na verdade, é um processo de 3 etapas. A primeira etapa era a etapa da certificação como tecnologia social, que nós conquistamos essa primeira etapa. A segunda, então, nós somos os finalistas. E agora a terceira etapa, que vai ser em maio, é onde serão escolhidas as tecnologias sociais vencedoras. Dessas 30 serão escolhidas 5 tecnologias, né, numa cerimônia que acontecerá em Brasília. Com a certificação, esse lindo exemplo de Florianópolis está pronto para inspirar todo o Brasil. Esse ano começa uma outra fase que é muito legal, que é a formação de jovens da comunidade para trabalhar com a pesca. Isso é fantástico. Junto à comunidade indígena, a gente está tendo encaminhamentos de um processo de formação com professores também paralelo ao Mutuca, que trata só da cultura indígena, com outras localidades. Aqui na praia,
esse ano a gente vai ter os ciclos de visitas, de mutirões, e o plantio vai continuar acontecendo. Então, a gente tem a parceria da Floran, fornecendo as mudas, a participação deles nesses plantios, e essa regeneração ecológica também é algo que vai continuar acontecendo e nos dá um imenso prazer. E assim, de ter a oportunidade de divulgar que o manguezal é o berçário do mar, que é o berçário até do ser humano, porque se for ver o sambaqui, era um monte de conchas, com a parte delas vindas do manguezal. Então esse elo do passado e do futuro deixa a gente assim muito confiante de que a gente vai ter uma transformação para melhor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Alguém aí já conhecia esse projeto, o Mutuca Educa, ou as parcerias envolvidas? Eu não conhecia o projeto, mas conheço algumas das educadoras da região, e sei que é um ambiente, né, de gente muito afim de fazer coisas interessantes, né? E uma coisa que eu queria já que vocês já trouxessem do vídeo, né, para a aula de hoje, e para todo o módulo 2, é essa ideia do fio azul que conecta, né? A Cristiana, eu acho, uma das professoras, falou sobre essas conexões, né? Então, vamos pensar nessa ideia que é trazida no material do módulo 2, que já está lá para vocês, né, o texto, desse fio azul que conecta, ou seja, a cultura oceânica como um fio condutor das narrativas educativas, né? Do que a gente quer trabalhar em termos pedagógicos, né? De conteúdos, de habilidades, tendo, então, né, a cultura oceânica como esse grande fio condutor, tá? Então, bem-vindas e bem-vindos para quem chegou aí ao longo do vídeo, tá? Algum comentário até o momento, ou posso seguir? Bom, então, pessoal, eu vou começar aqui com a explanação da aula. Me confirmem se vocês estão vendo. Em áudio, por favor. Aqui não está aparecendo, só estou vendo uma tela azul escrito conferência web e só, mas pode ser minha internet também que seja ruim aqui. Mas... Não, eu acho que eu errei, vamos ver se agora vai. Agora sim, prof. Apareceu, prof. Está funcionando. Ufa, obrigada, pessoal. Agora sim. Tudo certo, então, hoje, obrigada. Hoje a gente vai falar, então, das unidades de conservação, né, que a gente vai conceituar, né, para nivelar o entendimento, como esse fio condutor, né? Então, como é que as unidades de conservação podem dar subsídio para pensar atividades educacionais mediadas aí pela cultura oceânica, tá? Esse é o nosso tema da aula de hoje, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado é uma imagem da Ilha do Arvoredo, que fica dentro da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Foi um dia que eu tive o privilégio, né, como pesquisadora, de estar lá de manhã cedo, porque a gente dormiu lá, a gente precisava fazer um trabalho que era muito extenso, de vários dias seguidos, então a gente teve que ficar acampado ali. E vocês estão vendo aqui nessa rocha a marca de uma oficina lítica, né, que remonta, então, a períodos ancestrais da presença humana nesses maritórios que a gente tem aqui no nosso litoral, né? E hoje, né, esse maritório e território, que são as ilhas, configura uma unidade de conservação, de proteção integral, que a gente já vai ver o que significa, tá?
Mas antes de falar das unidades de conservação em si, algumas pessoas já me pediram aí uma situada, né? Então vamos falar um pouquinho do andamento da nossa disciplina e do módulo 2. Antes de mais nada, já, né, pedindo desculpas mais uma vez, ainda não aconteceu da gente ter os materiais naquele formato que vocês já estão acostumados, né, trabalhado pela edição e tudo mais. Então, eu estou fazendo esse trabalho com meus parcos conhecimentos, tá? E estou colocando, então, material para vocês, de forma que o conteúdo é o mesmo, tá? Não se preocupem, é só uma questão de aparência, mas o conteúdo é o mesmo. Então, esse material já está disponível, com um dia de atraso, eu consegui colocar hoje, tá? Para o módulo 3, vou me antecipar. E ainda é possível que eu ainda adicione algumas coisas. Então, fiquem atentos a essas coisas que entram depois, tá? Nesse módulo 2, então, a gente vai observar como a cultura oceânica ela pode ser abordada em diferentes áreas de conhecimento na educação básica. A gente vai explorar esse oceano como campo integrador, então essa ideia que a gente já trouxe aqui, né, desse fio azul, conectando aí as diferentes áreas. A gente vai também ver um pouquinho de experiências bem-sucedidas de abordagens interdisciplinares e transversais da cultura oceânica, avaliando, então, né, esses elementos de sucesso, tá? E vamos fortalecer uma abordagem educacional abrangente e crítica, né, voltada à formação de cidadãos, com comprometimento com ética do cuidado, sustentabilidade, empatia, respeito à diversidade, não só a biodiversidade, como a diversidade cultural e a responsabilidade social. Então, esses são os conteúdos que vocês vão ver no módulo 2. Uma colega me pediu, então, para situar as aulas e atividades. Então, a gente está aqui hoje nessa aula 2, tá? A gente está no módulo 2, né? Que vai até o dia 28, tá? Começamos esse módulo ontem, vamos até o dia 28. No dia 29, na semana que vem, a gente começa o módulo 3, que se encerra no dia 11. Então, aqui com mais tempo para vocês elaborarem essa atividade do módulo 3, que é a mais complexa, tá? Então, quanto às atividades, a gente teve um fórum para fomentar trocas de experiências, tá? Descrever atividades que já participou, ou que achou interessante, tá? Poucas pessoas ainda participaram, mas o fórum segue aberto, tá? Então, a ideia é de ter trocas. Algumas pessoas indicaram, inclusive, atividades, filmes, né? Então, dei uma olhada nesse fórum. Ele não tem avaliação, tá? No módulo 1, a gente tem a construção da matriz fofa, né? Que é uma matriz bonitinha, como alguns falaram, né? Uma matriz, na verdade, que não é fofa de bonitinha, mas ela é fofa de fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, que a ideia era a gente, então, mapear no teu contexto escolar ou no contexto de uma comunidade de aprendizagem, tá? Essas características. Então, essa é a atividade do módulo 1, que é para ser entregue no dia 11 de maio. No módulo 2, a gente vai ter esse esboço da carta de navegação, onde vocês vão identificar as oportunidades e desafios através de uma análise da PPCC da tua escola, tá? Ou de documentos que regrem algum coletivo de atividades de ensino-aprendizagem, tá? E essa atividade também é para o dia 11. No módulo seguinte, né, que a gente começa no final do mês, que é o módulo 3, a gente vai ter a elaboração de uma estratégia de ação transversal para a sua comunidade escolar ou comunidade de aprendizagem, tá? Então, aí vocês vão produzir um esboço de projeto pedagógico interdisciplinar e transversal. E essa construção toda, ela vai subsidiar os TCCs, tá? Então, para quem já está muito avançado, já tem uma proposta de projeto e tal, não deixe de fazer as atividades anteriores, tá? Porque ali vocês vão identificar justamente questões que podem ser riscos, problemas, dificuldades, ou vocês podem identificar, que vocês ainda não identificaram, oportunidades interessantes, vinculações com
os documentos que regem o contexto escolar ou da comunidade, tá? Então, mesmo que vocês já tenham algo relativamente pronto, deem um passo atrás e façam esses exercícios de mapeamento, que eles podem ser cruciais para o sucesso e a materialização dessa estratégia de ação transversal. Tá? Muitas vezes a gente idealiza e produz um projeto teórico, mas a aplicação deles barra em riscos e dificuldades que não foram pensadas antes. Então, por isso a proposta dessa construção com essas etapas anteriores de mapeamento. Ok? Eu não me lembro agora quem perguntou. Vou tentar voltar aqui. Professora, posso falar? Pode falar, Ricardo. Acho que foi a Cássia que perguntou. Depois me fala se respondi a tua pergunta. Pode falar, Ricardo. Professora, por exemplo, eu não trabalho com escola mais, né? Eu fui professor, mas não sou mais professor. Então, no caso, eu vou adaptar a problemas da comunidade, como, por exemplo, aqui a gente tem o Instituto SOS Rio do Brás, coisa assim. Pode ser, né? Perfeito, pode ser sim. Talvez seja interessante você fazer uma busca e mapear algum instrumento que esteja regendo esse espaço que você está trabalhando, né? Se você não tem uma comunidade de aprendizagem, né, se você está, por exemplo, sozinho, digamos assim, nessa elaboração, pensa que tipo de documento pode te auxiliar, né, a fazer esse mapeamento, né, dessas conexões, a ligar esse fio azul, tá? Então, por exemplo, se é uma comunidade mais ampla, se é uma questão do bairro, será que o plano diretor pode ser um documento interessante de você usar, né, já que a gente não tem esses documentos pedagógicos, políticos pedagógicos? Entendeu a ideia? Entendi. Fazer uma avaliação com algo que rege esse contexto. Tá. Bem, obrigado. De nada. Então, gente, deixa eu voltar lá. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo? Acho que não, né? Estávamos vendo, professora, estava certinho. Obrigada. Vocês não falam, eu acho que não está funcionando. É porque vocês escrevem, né? Mas eu não consigo ler, tá? Quando eu estou projetando, eu não consigo ler. Então, eu peço que vocês liguem o áudio. Então, pessoal... Agora, ok, o slide aparecendo, tudo certinho. Tá bom, obrigada. Então, recados paroquiais dados, vamos ao tema da aula de hoje. Tá? Hoje eu vou tentar que a gente pare um pouquinho para discutir e trocar um pouco algumas coisas, né? Então, partindo aí dessa ideia desse fio azul de conexão, hoje a gente vai falar um pouquinho desses espaços territoriais ou maritórios especiais que são as unidades de conservação. E a gente vai ver um pouquinho, então, sobre geração de conhecimento, sociedade, gestão de áreas marinhas protegidas, mas, assim, de uma maneira, por enquanto, bem superficial, tá, pessoal? Eu poderia dar um curso inteiro sobre isso, a gente não tem tempo aqui de esmiuçar tudo isso. Então, vão ser algumas pinceladas, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre conservação da natureza, relembrar, né, a ideia de serviços ecossistêmicos ou contribuições da natureza para as pessoas, o que são as unidades de conservação, o C, vou falar o tempo todo o C agora, tá? Um breve histórico, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é um documento importante vocês conhecerem, os diferentes saberes nesse contexto, a gestão com base ecossistêmica e alguns exemplos aí que mais ou menos vocês já têm também no material disponível lá no Moodle. Então, quando a gente fala de conservação da natureza, a gente, né, só lembrando alguns pressupostos básicos, né? Primeiro pressuposto é que a diversidade de vida de organismos, ela é positiva, né? Em geral, mesmo se a gente não pensar na nossa dependência dessa biodiversidade, no que a gente come, no que a gente veste, no ar que a gente respira, a gente
né, gosta da biodiversidade, né? Desde que a gente nasce e entra em contato com a natureza, a gente tem tem até um termo para isso que é biofilia, né? Esse apego, né, à biodiversidade. Então, né, se a gente reconhece isso em nós, seres humanos, né, a gente entende que a extinção prematura de populações e espécies é algo negativo, né? E a gente vê na nossa história humana na Terra que a gente aumentou muito a taxa de extinção de outras espécies no planeta. Aqui só alguns exemplos, né? Como o lobo da Tasmânia e a vaca marinha de Steller, que foram extintos aí, né, um no século passado e outro séculos já atrás. Outro pressuposto básico é que a complexidade ecológica é positiva. Então, não só a biodiversidade, mas as interações dessa biodiversidade, né, essa complexidade de interações é algo muito importante para nós. Isso só é possível de acontecer na natureza. Se a gente tira ali o Nemo e a anêmona da natureza, provavelmente em aquário essas relações elas não se mantêm tão bem como na natureza, né? Só para dar um exemplo. Um outro aspecto é que a evolução é algo positivo. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem os micos-leões, que são primatas da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, essa floresta que a gente olha e vê ela de uma maneira muito similar ao longo da costa brasileira inteira, né? A existência dessa floresta e os anos de evolução dessa floresta produziram 4 espécies diferentes, embora muito parecidas, de mico-leão. Então, o mico-leão dourado, o mico-leão de cara dourada, o mico-leão de cara preta e o mico caiçara. Então, olha que interessante esses processos que acontecem em termos evolutivos e que aumentam a biodiversidade. Né? E muitas vezes as ações humanas acabam limitando a habilidade dessas populações de evoluírem, né? Ou de se manterem mesmo nos seus habitats naturais. E, né, em quinto lugar, a gente tem um pressuposto básico de que a biodiversidade ela tem valor em si, por si só. Então, o tempo todo, a gente está convencendo as pessoas de que é importante preservar espécies porque elas têm algum valor econômico, algum valor estético, enfim, né, funcionam e produzem alguma coisa para a gente, mas, na verdade, né, toda forma de vida, né, deve ser valorizada pela sua própria existência. Né? Se a gente pensar em termos espirituais, em termos, né, de aspectos mais religiosos, né, então, se houve uma criação divina, né, isso deve ser respeitado também. A gente pode também observar esse valor a partir de outros saberes, né, inclusive da espiritualidade. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, de um modo moderno, capitalista, a gente se perde um pouco nesse pressuposto básico que é o valor intrínseco da biodiversidade. Bom, e aí, né, como a gente se perde, a gente está o tempo todo olhando, né, para a utilidade dessa biodiversidade, porque a partir daí é que a gente se move muitas vezes, né? Então, quando a gente fala de unidades de conservação, a gente pensa na manutenção desses processos básicos dos ecossistemas em espaços que são protegidos para isso, né? Para a manutenção da biodiversidade e dos processos básicos que ela representa. Que tipo de processo? Né? Então, a fotossíntese, que produz oxigênio, que produz biomassa, que sustenta a produção secundária, né? As teias tróficas, o pescado, que a gente utiliza no litoral, né? A fixação dos sedimentos de fundo, né? Mantendo as águas claras, por exemplo, nos permitindo atividade de lazer nessas águas, né? Então, quando a gente observa esses processos, né, e componentes biológicos, geoquímicos e físicos do ecossistema, a gente vê que o resultado desses processos e componentes são contribuições para nós humanos, né? Então, a partir disso, é possível sustentar atividades humanas como a maricultura, a pesca, o estabelecimento, né, do nosso modo de vida como um todo. Por outro lado, né, quando a gente modifica a biodiversidade, a gente modifica esses processos também. Né? E isso, muitas vezes, não é muito previsível.
porque a gente está mudando também aspectos climáticos, né? A gente já chegou num nível de modificação global que altera a biodiversidade. Vocês viram, por exemplo, semana passada, a notícia de que a gente teve 90% de mortalidade nos cultivos da maricultura no nosso litoral, por conta da temperatura, né? Então, a gente começa a modificar esses ecossistemas de tal forma que a provisão dessas contribuições para nós humanos, ela começa a ser diminuída, limitada, né, e desaparecer. Então, de contribuições positivas, a gente pode até mesmo ter contribuições negativas, como aparecimento de doenças, de contaminação, etc. Tá? Então, por isso, por causa dessas mudanças, né, emerge esse conceito de unidades de conservação, ou seja, eu vou pegar alguns territórios ou maritórios e eu vou tentar isolá-los dessas ações que promovem mudança na biodiversidade e nas funções ecossistêmicas. E aí, né, já dando uma pausa aqui para beber água e conversar com vocês, vocês conhecem alguma UC, alguma unidade de conservação perto da sua escola ou perto da sua comunidade? Aí eu queria que vocês colocassem aqui no chat. Vou parar de compartilhar um pouquinho para ler o chat de vocês. Vale abrir o mapa, vale procurar, vale colar, vale conversar com alguém. Quem já souber de cabeça já pode escrever ou falar. Qual UC que você tem no seu contexto de trabalho, de moradia, de relações diversas? Eu moro aqui perto da região do Arvoredo, né? Eu moro em Canasvieiras, então eu consigo ver ali toda a unidade de conservação. E muito bonito ali, inclusive saem alguns barcos para fazer mergulho lá na região. Mas eu gostaria de falar sobre a questão ali do Itacorubi, que essa semana teve uma grande quantidade, né? Foi ontem, anteontem, de peixes ali, mas milhares de manjubas que apareceram mortas ali naquela área de mangue, e foi construído um prédio ali na região. Então, é muito triste, né, de ver aquilo dali, o que está acontecendo, que são consequências desse plano diretor aqui de Florianópolis, que faz com que, por exemplo, um shopping seja construído em cima do mangue, né, como é o caso, e dando nome aos bois aqui, aquele shopping chamado... Agora, eu esqueci que era dar o nome dos bois, esqueci o nome do boi. Chamava Iguatemi, quando foi construído. Agora tem um outro nome, né, é isso aí. Isso. Se você olhar a imagem aérea daquilo, ele está totalmente em cima do mangue, né? É uma coisa assim incompreensível. E daí as consequências a gente está vendo hoje, né? Ontem, hoje, tal, saiu em vários veículos de comunicação, o que é lamentável. Quando eu passo de ônibus ali indo para a UFSC, atrás do Titri, né, o terminal da Trindade, a gente vê um grande canal ali possivelmente de esgoto. Aquilo deve dar o nome de drenagem, né? Mas a gente vê que ele vem lá de cima, lá do morro. Imagino tudo que não vem dali. E justamente no caminho desse canal de drenagem, onde apareceram essa grande quantidade de peixes mortos. Aí ontem e hoje foi uma coisa assim lamentável, triste, né? Eu nem imaginava que tinha tanto peixe ali, né? Para ver essa desgraça que aconteceu, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigada também, Ricardo. Esse teu exemplo ele é bem interessante, né? O Manguezal do Itacorubi, ele é uma unidade de conservação no âmbito municipal, é uma unidade urbana, né? Ela está no meio da cidade. Agora eu não me lembro, mas eu acho que é um parque municipal, se eu não me engano, tá? E esse caso foi um caso bem importante, eu até coloquei aqui, comentei no chat para vocês, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, o professor Paulo Horta, que é professor da UFSC, meu colega, ele é muito ativo no Instagram, nessas questões ambientais, e ele está abordando o tema, inclusive ele foi em loco observar o teor de oxigênio nessas águas, né? E ele mediu e ele encontrou uma porcentagem de oxigênio de cerca de 1%. O oxigênio do ar, né? Aí já um tema
para, né, a sala de aula, né? O oxigênio do ar é 20%. O oxigênio nessa água estava 1%, que é o equivalente a uma zona morta, uma zona anóxica, sem oxigênio, né? Então, como é que as espécies aquáticas vão respirar numa água com 1% de oxigênio? Por isso os peixes, né, e camarões, crustáceos, vários organismos estavam emergindo e tentando obter oxigênio do ar, né? A problemática toda, embora o shopping seja, sim, um impacto nessa região, a gente tem o efeito de impactos cumulativos, né? Então, as mudanças de drenagem causadas ali e de supressão vegetal pelo shopping fazem parte disso. Mas o crescimento da cidade, como o Ricardo falou, as mudanças no plano diretor que estão permitindo adensamento cada vez maior, sem uma contrapartida de melhoria do nosso sistema sanitário, estão levando vários sistemas ao colapso, né? E, né, o nosso sistema urbano inteiro, ele está na frente aí desse rolo compressor de colapso que está acontecendo, né? Então, o que a gente está vendo é isso, é um efeito do problema da falta de saneamento, a entrada de muito nutriente nessas águas, as altas temperaturas causando, né, uma proliferação grande também de micro-organismos e de diversos organismos aeróbicos que respiram, né, esse oxigênio. Então, o oxigênio é retirado desses corpos d'água e aí a gente tem a mortalidade e o colapso do sistema, tá? Ricardo já achou ali o Instagram do Paulo Horta, então quem quiser saber um pouquinho mais, entra ali no Instagram que está bem ativo nesse sentido, tá? Então, só vendo aqui, né, as respostas de vocês, eu estou vendo aqui que o Ricardo, então, falou dos manguezais e falou também da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, né, que ele vê da praia, então, é uma unidade de conservação marinha, basicamente, né, com a presença de ilhas. A Elisângela lembrou do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e a sede está na Baixada do Maciambu, onde a escola que ela atua está, então, eu imagino, né, que você tem um bom uso, né, da educação ambiental que é feita nessa sede ali no Maciambu. Eu, de vez em quando, levo estudantes da universidade para lá, então é um espaço de aprendizagem super importante, super conectado com a comunidade, né, com povos indígenas da região também, então é um fio assim, né, perfeito ali o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, apesar dele não ser um parque marinho, né, ele é um parque terrestre, mas lembrem, né, que o fio azul, ele permeia tudo. A gente pode, sim, estar falando da cultura oceânica em espaços territoriais bem interiores, né? E não é o caso do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ele é bem costeiro, na verdade, né? Matheus Luan Nascimento Melo, né? Então, Matheus, ele mora em Bragança, no Pará, que tem a Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu. Se não me engano, essa reserva ela é gigantesca, né, Matheus? Eu conheci um gestor do ICMBio, então é uma reserva extrativista do âmbito federal, gerida pelo ICMBio, né, um território, um maritório muito grande, com muitas comunidades tradicionais, um espaço super importante para a manutenção das culturas litorâneas da região, né? É uma unidade de uso sustentável, tá? Depois vocês vão ver essa classificação. E tem também a Reserva Extrativista Araí-Peroba, não sei qual era que eu conheci. Andressa lembra do Parque Marinho da Barra, em Salvador. Andressa, você sabe se esse parque ele é municipal? Imagino que seja, né? Do Farol da Barra, ali em Salvador, né? Provavelmente ele é gerido, então, pela Prefeitura Municipal de Salvador. Pode continuar. Isso, professor, ele é gerido pela prefeitura. Infelizmente, a população nem sabe a respeito, não é muito divulgado, não tem placa no local, então só quem sabe mesmo é o pessoal da universidade, né? E quem ajudou a criar o parque, quem faz a gestão, mas a comunidade não tem nem noção. Ou seja, olha como é importante a gente trabalhar as unidades no contexto escolar, né? Para a gente mudar essa cultura de falta de conhecimento da importância e da presença dessas UCs tão perto de nós, né? E com tanto
a nos oferecer, né? A Glácia fala da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, que é uma UC. Eu conheço ali, mas eu não sabia que a Barreira do Inferno em si era uma UC. Você tem certeza, Glácia? Porque eu imaginava que era um território militar, da aeronáutica. Depois, se você puder me confirmar isso, tá? Se é uma UC dentro do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ou se é um território protegido por outro mecanismo, né, por outro arcabouço, que seria esses territórios militares, que muitas vezes também funcionam como proteção da biodiversidade, em alguns casos, tá? Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, então, na Palhoça. O que mais? Reserva Biológica Estadual do Aguaí, Morro Grande, Nova Veneza, Siderópolis. Desculpa, Érica, eu não estou localizando, não conheço esse território. Se você puder falar onde se situa, eu agradeço, tá? Reserva Biológica, então, é uma unidade de proteção integral. Em Bombinhas, Parque Natural da Costeira de Zimbros, né, que também tem uma importância grande ali para a comunidade e para as atividades educacionais do município de Bombinhas, o pessoal da Escola do Mar, né, interajo um pouquinho ali com o pessoal e vejo que tem, né, uma importância grande essas áreas, essas unidades de conservação no âmbito municipal. Parque Natural da Galheta, né, aqui em Florianópolis, Parque Natural do Morro do Macaco, então alguns exemplos também de unidades municipais. Em Penha, Parque Natural Municipal da Ponta do Vigia, Parque Natural Municipal da Ponta do Vigia, em Bituba, berço da APA da Baleia Franca, então uma unidade de uso sustentável. Nossa, Érica, eu não conheço essa Rebio em Santa Catarina, que vexame meu. Então, obrigação eu ir conhecer. Obrigada por me lançar aí a faísca. A Yasmin mora ao lado do Parna Saint-Hilaire-Lange, Paraná, né, Yasmin? A Elisângela está confirmando, né, o quanto a Serra do Tabuleiro, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, aqui em Santa Catarina, oferece à escola em termos de educação ambiental. Sim, é um grande problema, né, esse apoio do transporte. Eu tenho trabalhado bastante com a Escola do Mar, aqui de Florianópolis, com a Ellen, que é incrível, né, como gestora, coordenadora. A gente tem conseguido alguns resultados muito legais, mas o nosso desafio grande é a questão do transporte. A gente não tem apoio para o transporte de estudantes, né? Então, essa é uma batalha importante que a gente tente vencer, né? Tomara que um dia melhore isso. E, no caso da Yasmin, tem um exemplo bem bacana, tá, Yasmin? Dessa região sul aí, como um espaço territorial que o Fio Azul, ou Verde Azul, né, está conduzindo a coisas bem bacanas. Vou falar um pouquinho na aula hoje. Então, legal. Todo mundo aí reconhece unidades de conservação no seu entorno e vislumbra também possibilidades de interação interessantes, né? Então, pessoal, vou seguir aqui com os nossos slides para a gente falar um pouquinho mais, então, né, das UCs. Qual é o histórico, né? Para a gente entender o que acontece nesses territórios, até, inclusive, nos dias de hoje, a gente tem que olhar para o histórico, né? Deve ter alguns professores de história aí, sabem bem da importância disso, né? Então, qual é o histórico de UCs? Quando a gente olha para o Brasil, né, o que estava acontecendo no Brasil depois da colonização, né? 2 séculos, 3 séculos depois da colonização, né? Um uso intenso do território, né? Na Paraíba, por exemplo, a rainha em Portugal ordena que o governador da capitania da Paraíba tome medidas para parar a destruição da floresta. Ou seja, já naquela época estava se percebendo que era problema para nós humanos destruir a floresta. Em 1861, houve um grande projeto de recuperação da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Por quê, gente? Porque a cidade estava à beira de um colapso de abastecimento hídrico, né? A Floresta da Tijuca, ela protegia os mananciais que abasteciam a cidade. À medida que o café, as fazendas foram tomando conta e removendo a cobertura vegetal para, né, os cultivos, essa água começou a diminuir. Então, olha, desde aquela época a gente já sabia que é problema destruir os ambientes naturais, né? Já naquela época começa uma movimentação, inclusive, de desapropriação de terras para a restauração dessas florestas do maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro. O parque em si, que na época foi criado como Parque Nacional do Rio de Janeiro, ele só foi estabelecido em 1961, ou seja, um século depois que essas ações de restauração e de salvaguarda, né, daquele ecossistema em prol do abastecimento hídrico da cidade começou a acontecer. Tá? Um século depois é criada a unidade de conservação como Parque Nacional. Então, quando a gente olha, né, para essa delimitação formal das unidades de conservação, né, vamos primeiro ver o que elas são. Né? Então, unidade de conservação é uma estratégia de conservação in situ, que a gente chama, né, ou seja, no próprio ambiente. Né? É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Artigo 2º da Lei 9.985, do ano 2000. Tá? Então, essa é a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ah, tá, mas e as unidades estaduais e federais? Elas vão ter um sistema próprio? Não, tá? O Sistema Nacional, ele rege, em termos legais, né, como deve se constituir todo esse arcabouço de unidades de conservação no âmbito federal, estadual, municipal e particular. Vamos falar do particular também, tá? Então, vamos lá, mas tá, e da onde vem a ideia, então, do SNUC? Observem, antes da gente falar do início lá, do nosso modelo, né? Observe esses termos: espaço territorial, recursos ambientais, características naturais relevantes, tá? Vamos observar a semântica, que ela é muito importante para entender as coisas, né? E aí, a gente tem, né, hoje a gente entende que o nosso sistema de unidades de conservação, ele é inspirado num modelo estadunidense. Né? E que modelo é esse? Né? A primeira unidade de conservação nesses moldes que a gente conhece, que a gente aplica hoje em dia, foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. E qual era o contexto dessa paisagem, pessoal? Lá em 1872, né? Todos nós, né, a maioria de nós, pelo menos, deve ter crescido vendo filmes de faroeste, né? O que acontecia? O que aconteceu naquele período todo, né, do cenário de faroeste norte-americano? Foi a dizimação de povos inteiros, né, naquele território em que chegaram os europeus. Então, quando se estabelece o Parque Nacional de Yellowstone como a primeira unidade de conservação ocidental moderna, lá em 1872, o que se tinha era isso, era uma paisagem natural, eram os recursos naturais, né, por si só. Entendem isso? Né? Vamos pensar sobre isso. E é esse modelo, né, de Yellowstone, eu gosto de chamar de modelo yellowstônico, né, que a gente adota no Brasil. Tá? Então, eu falei do Parque Nacional do Rio de Janeiro, que depois virou Parque Nacional da Tijuca, mas ela não foi a primeira unidade de conservação do Brasil. Tá? Então, só lembrando, espaço territorial, recursos ambientais, características naturais relevantes. Está faltando alguma coisa aqui, né? Está faltando cultura, sociedade, modos de vida, humanos, né? Tradicionais, etc. Mas esse é um modelo, então, que a gente adota inicialmente no Brasil. Tanto que a gente tem como primeira unidade de conservação federal no Brasil o Parque Nacional de Itatiaia. Então, Yellowstone, 1872,
no Brasil, Parque Nacional de Itatiaia, 1937. Não sei se até hoje, mas até bem pouco tempo atrás, esse parque ainda tinha vários problemas de conflitos de terra, né? Porque algumas propriedades não foram devidamente desapropriadas, né? Então, veja, a gente aqui, com aquele modelo yellowstônico, a gente tem problemas, né? O pessoal que está aí dentro do território do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro deve vislumbrar claramente também alguns problemas territoriais ali, né? Então, a gente segue criando parques. Parque Nacional de Itatiaia, em 1937, em 1939, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Sete Quedas, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, vejam bem, todos naquele modelo yellowstônico, né, de proteção da paisagem e da biodiversidade que ali estava contida. No ambiente marinho mesmo, né, não só costeiro, mas marinho, a gente tem a primeira UC marinha criada em 1979, a Reserva Biológica do Atol das Rocas, que teve a sua criação muito impulsionada pelo almirante Ibsen de Gusmão Câmara. Foi uma figura muito importante, inclusive para nós aqui, né, para quem está no território aí da APA da Baleia Franca, né, ele foi um grande defensor também da moratória da pesca das baleias, né, que hoje permite a gente ter esse espetáculo aqui em Santa Catarina. E na época o Atol das Rocas, então, visava a proteção de espécies migratórias de aves e peixes que frequentavam esse atol. Então, como reserva biológica, uma unidade de proteção integral de grau bem elevado de limites aí de uso, tá? De presença humana, na verdade. Mas e antes de Yellowstone? Será que tinha alguma forma de conservação fora desse modelo? O que vocês me dizem? Vou pausar, vou voltar para o chat e vou beber uma água. Professores de história, algum exemplo de conservação da natureza antes desse modelo que eu chamo de yellowstônico? Perfeito, né, Elisângela? O uso sustentável do território dos povos e comunidades tradicionais. Estou falando com o professor, né? Esse é um exemplo, né, dos mais antigos, na verdade, né? E, né, um pouco depois disso, alguém pode dar um outro exemplo, não tão antigo, não tão tradicional, como, né, os povos e comunidades tradicionais, que vêm no passado muito remoto? Alguém lembra de outro modelo? Agrofloresta. O termo agrofloresta eu acho que é mais moderno, né? Mas era o que os povos antigos faziam, né? As araucárias já são plantadas em lugares que elas não existiriam naturalmente, né? Não sei se chega a ser uma agrofloresta, né? Mas talvez um primórdio disso, né? Bem lembrado. Mas a gente tem também outros modelos, né? Como na Europa medieval, os reis, que eram donos de extensos territórios, o que os reis faziam? Eles reservavam parte daquele território. Isso nem é tão antigo assim, tá, pessoal? Quem gosta daquelas documentários Netflix sobre a família real inglesa, né, vai ver que a família real inglesa, até bem pouco tempo atrás, ou quiçá até hoje, ainda faz uso desses territórios reservados para caça, né? Então, reis e nobres europeus utilizavam, né, já dessa ideia de um território protegido para manutenção de recursos naturais, né? Então, vou voltar lá para os meus slides, só um momentinho. Então, mesmo antes de Yellowstone, a gente tem alguns modelos com diferentes objetivos, né, para preservar recursos naturais, espaços, paisagens, né? E os mais antigos deles, na verdade, vêm dos povos tradicionais de vários lugares do mundo, né? Então, e de que forma, né?
em outros formatos, não com um papel, uma lei que determina zoneamento, usos, etc. Mas, por exemplo, em Madagascar, eram estabelecidos territórios chamados tabus religiosos. Né? Isso não é só em Madagascar e também não é só sobre território. Muitas vezes, alguns petrechos de pesca também eram proibidos, ou seja, uma noção de manejo sustentável, né, da paisagem e dos recursos naturais que já é muito antiga, né, e que não necessariamente é focada em algo fixo no território, né, em um desenho fixo no território. Isso também era visto nas ilhas do Pacífico, como em Vanuatu, por exemplo, né? Aqui a gente tem uma folha que é usada de plantas específicas da floresta, que sinaliza ali uma área importante para a cerimônia, por exemplo, né? Então, são diferentes estratégias, mas todas, né, já entendendo a importância do uso sustentável dos recursos naturais e dividir, né, usando, né, o território, o zoneamento do território para alcançar essa sustentabilidade. Bom, então voltando, né, ao nosso modelo, né, que é um pouco diferente disso, mas que pode se beneficiar, né, dessa visão também, e aí eu faço um parênteses para a gente pensar o momento atual das mudanças climáticas, que talvez a gente precise pensar esses territórios em breve de uma maneira não tão engessada, né? Talvez a gente tenha que pensar formas da gente mover esses territórios, porque os ecossistemas estão se movendo em função das mudanças climáticas, né? Mas isso é só um parênteses, pensamentos futuros, tá? Mas hoje esses territórios são fixos, né? E a gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9.985 do ano 2000, que estabelece, então, o conceito do SNUC, tá? Que é do Sistema Nacional, que é o conjunto organizado de unidades de conservação protegidas, federais, estaduais e municipais, e também particulares, que, planejado, manejado e gerenciado como um todo, será capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação. Então, esse é o conceito que está lá no texto do SNUC, tá? Todo mundo pode achar a lei, é bem fácil, recomendo que vocês observem a lei, para entender esses territórios ou maritórios que vocês têm atuado. Então, a gente tem pelo SNUC duas grandes categorias de unidades de conservação, as categorias de proteção integral e de uso sustentável. Então, o nome já diz bastante coisa, né? Proteção integral são aquelas onde eu não tenho o uso direto dos recursos naturais, né? Ou da biodiversidade ou da paisagem. E no uso sustentável eu tenho formas diferentes de uso desse território, de uso direto. Então, proteção integral, a gente tem estação ecológica, né, ESEC de Tamoios, não sei se alguém lembrou de alguma estação ecológica, mas a gente tem aqui, me falha, esse horário, a memória já me falha, mas, oh meu Deus, no norte da ilha, Ricardo, me ajuda. Oi. Estou lembrando, mas tem uma chamada Carijosa, não tem? Carijosa, é isso aí. Obrigada, essa mesmo. Eu acertei, valeu. Estação Ecológica de Carijosa, aqui perto da gente, tá? No Rio de Janeiro, ESEC de Tamoios, tá? Então, são unidades onde não é permitido pesca, não é permitido extração, não é permitido moradia, tá? A proteção é integral, certo? No nosso caso aqui de Carijós, para salvaguardar os corpos d'água, os recursos pesqueiros, a biodiversidade, os manguezais, tá? São protegidos ali na Estação Ecológica de Carijós. Reserva biológica é bem parecido com estação ecológica, tá? No SNUC tem quase que palavras assim, não vale a pena a gente entrar tanto no mérito, mas também tem esse nível máximo de proteção. Aqui a gente tem a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, né? Onde só é permitido a pesquisa e a educação ambiental. Tá? Tanto na estação ecológica como na reserva biológica é possível fazer atividades de educação ambiental, mas, claro, né, no ambiente marinho, isso é bem complicado, porque a gente depende de uma infraestrutura que muitas vezes não nos é acessível. Se a gente não consegue transporte de alunos para
visitar um pedaço do litoral, quem dirá pegar uma embarcação, né? Mas essas unidades também se prestam à educação ambiental, quando possível. Parque Nacional. Então, a gente falou aqui do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, falamos de alguns parques municipais, né? Então, são lugares onde eu não posso retirar nada, mas eu posso visitar. Então, eu não posso ter uso direto, né, de impacto direto, como a extração de algo, mas eu posso ter a visitação, o chamado uso público, devidamente regrado e organizado. Daí a gente tem monumento natural, né? Nessa foto aí é o monumento natural das Ilhas Oceânicas, lá de Trindade e Martim Vaz, mas a gente tem monumento natural da Galheta, né? Ali é monumento natural ou é parque? Agora não me lembro. Monumento natural da Lagoa do Peri, tá? A Lagoa do Peri entra nessa categoria monumento natural, proteção integral. E, por fim, refúgio de vida silvestre. Tá? Então, todas essas unidades são lugares que a gente não pode retirar nada. As duas primeiras mal se pode visitar, é bem restrita a visitação, mas parque, monumento e refúgio é permitida a visitação. Então, nessa foto aqui, a gente tem as ilhas de Alcatrazes, em São Paulo, onde é permitida a visitação, que é um refúgio de vida silvestre. Tá. E as de uso sustentável? Então, as unidades de uso sustentável são essas onde pode existir uso direto, tá? Com diferentes objetivos e diferentes formas de restrição. Então, o tipo de unidade de uso sustentável, digamos assim, mais permissivo, né, que mais pode uso, seria a APA, Área de Proteção Ambiental. Então, por exemplo, a APA da Baleia Franca, que é um território bem extenso aí do nosso litoral, inclusive está bem ameaçada hoje em dia de mudança no seu território, um dos argumentos é que na APA não pode construir, então precisa mudar, tirar a APA, porque as pessoas precisam construir nesses territórios. Isso, na verdade, não é real, né? Então, a gente precisa educar, né, as pessoas para que elas não entendam de maneira errada esse zoneamento do nosso território. Na APA pode construir, sim, só que é estabelecido em comum acordo o regramento dessas construções, né? De que forma isso vai se dar, quais são os limites disso, né? E o que a gente está vendo hoje no nosso litoral, como o Ricardo já sinalizou hoje, são mudanças nos planos diretores, nos regramentos vários desses territórios, para permitir a especulação imobiliária, o ganho de poucos, né? E o prejuízo compartilhado aí por todos nós, né? O prejuízo da falta de saneamento e da pressão que isso vai gerar, o prejuízo do trânsito e da poluição que isso vai gerar, né? O prejuízo da perda da qualidade de vida, do modo de vida das comunidades tradicionais, né? Então, por isso é importante também a gente entender muito bem o papel dessas unidades todas, né? As de proteção integral e as de uso sustentável, porque no caso das de uso sustentável, elas são muito importantes para salvaguardar modos de vida de diversos grupos sociais nesses territórios, tá? Então, a gente tem também área de relevante interesse ecológico, conheço bem poucas, tá? Não me lembro agora de algum exemplo assim fácil aqui. A gente tem as reservas extrativistas, né? A gente tem alguém lembrou de reservas extrativistas aí do Pará, gigantescas e super importantes para as comunidades locais, mas a gente tem a nossa reserva extrativista do Pirajubaé, ali perto do aeroporto, né? Professora, desculpa eu interromper aqui, tem a Viva Fit ali de Imbituba, que levantou a mão, acho que lá gostaria de falar. Ai, obrigada, gente, é que eu não vejo, tá? Então, por favor, me ajudem. Pode falar. Bom, baixou a mão. Deixa eu só voltar ali, professora, aproveitando aqui que já peguei aqui a palavra, desculpe ficar falando demais. A questão da APA da Baleia Franca, tem a deputada Giovânia de Sá, né, que está querendo acabar ali com a APA, inclusive ela está conseguindo avançar, infelizmente. Um dos argumentos ali que é bem questionável, ela fala que a área terrestre, ela fala assim, não tem baleia na área terrestre, mas é uma coisa sem cabimento, porque a área terrestre
convive totalmente com, né, com o mar ali, com o oceano onde as baleias ficam. Por exemplo, com a questão do saneamento, né? A partir da hora que você tem um crescimento desordenado ali das residências, sem saneamento, né, sem tratamento, sem um destino correto, vai impactar lá onde a baleia está, dentro da água, obviamente. E outro argumento, por exemplo, as aves marinhas, né, elas vão se alimentar de lixo, etc. e tal, e vão lá depois picar as baleias, vão transmitir doenças. E, enfim, vários fatores assim que são muito lógicos, né, muito simples da gente entender, mas a deputada Giovana de Sá está interessada ali nos alguns X mil votos ali de pessoas que estão lá nessas áreas sem organização. Enfim, nós temos que reagir quanto a isso, né? Pelo menos saber argumentar, assim, eu acho isso dali é um debate que a gente tem que trazer com urgência, porque a coisa está para cair, né? Ela tá conseguindo avançar, infelizmente. A gente tem lá no Congresso uma bancada grande que é quase da motosserra, igual o Milei ali na Argentina, né? E querem acabar com a APA. É uma coisa bem, bem triste. Quando a colega aqui de Imbituba levantou a mão, eu pensei que ela ia falar, foi justamente nesse momento, mas ela acabou. Ela levantou a mão de novo. Okay. Pode falar. Eu não sei o seu nome, porque está Viva Fit aqui para mim. Pode falar ou escrever, como você prefer. Adriana. Está sem áudio, Adriana. Acho que você está com algum problema no áudio, viu? Se você quiser ainda tentar, eu vou lendo aqui, ou se você quiser escrevendo, enquanto isso eu vou ler alguns comentários aqui. Só esclarecendo, a Glácia fala para mim aqui sobre a Barreira do Inferno em Natal, né? Ela está dentro da área de proteção ambiental Barreira do Inferno, criada pela legislação estadual. Então, é uma APA estadual da Barreira do Inferno. Então, ela é uma UC, mas talvez, não sei se ela está toda dentro, se a APA é inteira a Barreira do Inferno, né? Ou se ela tem um zoneamento que uma parte dela, por ser área militar, não é permitida a visitação, né? Mas é interessante, eu não conhecia, não. Obrigada, Glácia, pelo esclarecimento. A Elisângela lembra da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, que é maravilhosa, um lugar que assim, a biodiversidade é extremamente abundante. Parque Nacional da Lagoa do Peixe, a Érica lembrou também, deslumbrante também, né? E a Érica lembra a última unidade marinha criada, bem novinha, algumas semanas atrás, foi o Parque Nacional Marinho do Albardão. Eu estava no grupo de trabalho que priorizou a criação das unidades do Sul, né? E o Albardão, a gente achou que ia sair quase que naquele ano mesmo, e demorou mais de 2 anos para sair, mas saiu. Né? Foi uma alegria muito grande, o maior parque marinho do Brasil, é bem importante para proteger recursos, né? Pesqueiros, inclusive, na região. Tá? Então, bem lembrado aí. Reserva de Vida Silvestre Ilha dos Lobos, em Torre, no Rio Grande do Sul, Parque da Itapeva, em Torres, no Rio Grande do Sul. Esse não deve ser federal, né? Imagino que seja estadual ou municipal. A Adriana teve que sair, tá? Mas, voltando então à questão da APA da Baleia Franca, a gente precisa realmente compreender muito melhor o que significa uma APA, né? Para a gente não cair nesses engodos, né, que são colocados aí pela especulação imobiliária. Né? O nosso problema no litoral tem sido esse, de maneira bem violenta. Né? O Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul, né? Aí são outras categorias que eu acho que elas não estão dentro do SNUC, mas daí se a gente tem visto algumas coisas interessantes, sabe? Vou falar para vocês daqui a pouco dos mosaicos de unidades de conservação, né? Que é quando você tem, por exemplo, se a gente pensar na nossa região aqui, Parque Estadual Marinho do Tabuleiro,
APA da Baleia Franca, os 6 municipais da Palhoça, de Florianópolis, tudo isso está dentro de um grande mosaico, está tudo conectado, e a água, ainda mais, né, no ambiente marinho, a água conecta tudo, né? Então, tem alguns mosaicos que estão sendo formalizados, considerando essas outras categorias de preservação que não são os Cs. Então, lá no Nordeste, se não me engano, foi criado um grande mosaico de conservação, que, se não me engano, ele tem mais terras indígenas do que unidades do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As terras indígenas não estão dentro do SNUC, os geoparques não estão dentro do SNUC, mas são outros espaços territoriais de conservação que devem dialogar com o SNUC, tá? Então, bem lembrado aí os geoparques. Alguém me ouvindo? Adriana, você conseguiu falar? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Adriana. É Isadora. Sim, pode falar. Isadora. Oi. Meu nome é Isadora. Isso. Até eu queria mostrar para vocês o porquê que está tendo esses impasses das construções. Hoje eu moro aqui do lado da Lagoa do Timbé. Eu tenho uma área de 5 hectares, bem do lado mesmo, e ela tem matrícula de 1970, foi usada muito para monocultura. Hoje nós estamos fazendo agrofloresta nela, para realmente trazer a floresta de volta para cá. Só que o que acontece? Eu vejo que é muito problema ali na Secretaria do Meio Ambiente, porque eles alegam, hoje a gente teria direito, por exemplo, à luz, tá? Para a gente fazer a agrofloresta. Aqui nós usamos bacia de evapotranspiração, não sei se vocês conhecem, mas é a melhor forma de tratamento das águas cinzas que existe no momento. E a gente faz todo esse tratamento, nós queremos trazer a cultura ambiental para cá, e mesmo assim a gente não consegue a ligação de luz. Então, eu acho que o que está acontecendo? Eles alegam, na hora que você pede, que você precisa ir falar com a permissão da APA, e aí você vai para a APA e a APA fala, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. E aí fica um jogando para o outro, sem um secretário, um técnico do meio ambiente realmente ir no lugar, ver se as coisas estão sendo construídas para a sustentabilidade da área, para ver se quer exatamente ir até o lugar. As pessoas ficam só dentro das prefeituras com protocolos que você não consegue ver nada da realidade olhando o protocolo, tinham que estar mais nas ruas. E aí essas pessoas estão sendo, outros que querem, claro, explorar também, acabam pegando essa oportunidade, entendeu? Porque as pessoas realmente estão desassistidas. E é por isso esse impasse. Então não sei quem é, como diz, sempre há 3 histórias, né? O lado da direita, da esquerda e o do meio, que é a verdade. Mas como moradora, né, e vendo o quanto eu e meu esposo queremos cuidar dessa área, eu sou veterinária, sou bióloga marinha, sou especialista em tubarões, meu sonho era trazer um projeto como eu vivi ali em Guns Bay, na África do Sul, com os tubarões brancos, e você não consegue. Eu fui na APA, o presidente ali da APA daqui de Ibituba mostrou, realmente, a sua área há 5 anos atrás e agora está muito mais verde. Falei, pois é, agora está muito mais verde, só que eu tenho 2 crianças pequenas, uma senhora de 73 anos que precisa ser assistida, e eu não tenho energia elétrica, que é o básico para eu poder ter água, para poder fazer todo o projeto. Então, eu acho que é isso que está acontecendo, sabe? Acabam, por falta de um manejo mesmo, dos técnicos. Eu fui lá na sede, tinha mais de 12 pessoas do ICMBio lá sentado. Eu chamei para vir para cá, eles vieram visitar aqui e nada foi feito. Então, quer dizer, você acaba ficando desassistida, acho que essa é a palavra. E aí, até eu me propus com o próprio prefeito de estar ali na Secretaria do Meio Ambiente de uma forma ativa, não do jeito que aquelas pessoas estão sentadas na cadeira, concursado,
sem nada, né? Sem dar assistência. Eu acho que é por isso, tá, gente? Então, de repente, é uma boa ideia, sim, a gente tá nessa conversa, mas é esse o impasse. E aí as pessoas estão aproveitando para diminuir a área da APA, mas não seria essa a questão. A questão seria um trabalho mais efetivo, né? Do que está sendo feito. Tá? Mas é isso. Bom, e até depois eu queria conversar com você, professora, porque eu tenho uma área dentro dessa coisa de 40 hectares das dunas. E eu não passei ainda para o meu nome pensando exatamente, eu estou querendo fazer uma unidade de conservação, como fazer esse projeto, um parque ecológico, uma pessoa particular pode ter uma unidade de conservação, pode trazer recursos. Então, porque esse empresário, ele fez isso, né, lá na África do Sul, e ele traz recursos para preservação, é lindíssimo, ele já comprou a ilha à frente, tudo com esse projeto de turismo sustentável. Então, depois eu quero conversar bastante contigo, porque já que a gente conseguiu essa ideia. Mas é isso, gente, tá? Só para vocês saberem os dois lados da moeda também. Desculpa, fala seu nome de novo, porque eu falei... Isadora. Isso, até se vocês quiserem olhar nosso Instagram, é Sítio Botafé. Bota fé que a gente vai conseguir. Sítio Botafé do Timbé, mas o Instagram é Sítio Botafé. Tem que ter muita fé, né, Isadora? Muita. Para começar do zero, eu já quase entrei em vários projetos, mas aí você entra nessas questões das ONGs, vê algumas coisas que são fora do que a gente acredita, aí eu falei, não, vamos começar do zero. E aí apareceu essa área para a gente começar do zero. Legal, Isadora, obrigada pela sua contribuição. Então, lembram que eu estava falando desse modelo yellowstônico, né, de pegar um pedaço, que é esse modelo Parques, né, que a gente começou assim, né, pega um pedaço, esquece as pessoas, cerca e vamos preservar ecossistema, biodiversidade, né, o ecossistema envolve nós, né, mas o ecossistema sem os humanos e a biodiversidade, né, mas não é assim que funciona, gente. Tem pessoas nos territórios, né? Então, quando a gente vai olhar o contexto das unidades de conservação de uso sustentável, a gente cai nisso, que vocês estão vivendo muito aí no território da APA da Baleia Franca, que é o que a gente chama de conflitos de uso, né? Então, a gente tem uma série de conflitos de uso. Tem a preservação das baleias, tem a pesca artesanal, tem a mineração, tem a especulação imobiliária, né? E aí a gente vai ver esses atores, né, atuando, mexendo as peças, né, desse tabuleiro nesses conflitos, né? E, obviamente, né, que parte desses atores detém muito mais estrutura para esse jogo do que outros, né? Então, por outro lado, é muito importante também o aprendizado, né, todos os processos educativos que estão acontecendo nesse território, né? Então, hoje a gente tem uma comunidade tradicional desperta para os problemas, atuante, né, para esses problemas, pelo menos ali em Bituba, né, algumas organizações que eu conheço, eu vejo que tem uma potência muito grande, né? Então, a gente veio dos parques, dessa situação de 100 pessoas, a gente veio tendo que aprender. Opa, tem pessoas no território, né? A gente vai ter que lidar com isso, né? E aí o Matheus está lembrando, né, das figuras dos conselhos, né? Então, as unidades de conservação, elas vão ter conselhos consultivos, né, ou deliberativos, no caso das unidades de uso sustentável, né? Na prática, né, é muito parecido, tá? Os conselhos das UCs de uso de proteção integral e de uso sustentável, né? Mas o fato, né, é que nesses conselhos a gente também encontra espaços de troca e de aprendizado, onde surgem projetos, ações, uma série de atividades em prol da conservação e em prol também do uso desses territórios ou das adjacências desse território, quando a gente fala de proteção integral, né? Então, obrigada, Matheus, por lembrar que os conselhos, eles são espaços
muito ricos, né? Então, quem já tem esse contato com a unidade de conservação, mapeia o conselho, mapeia as ações do conselho que tem a ver com as suas escolas, né? A gente, por exemplo, tem tentado fazer todo ano, eu sou conselheira na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, e a gente tem tentado fazer todo ano uma visita dos conselheiros à unidade. No ano passado, acho que a gente não conseguiu fazer, mas no ano retrasado, a gente foi com conselheiros da ESEC Carijós, da APA de Anhatomirim e da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Então, foi extremamente rico. Nós pegamos um barco, nós fomos até a Ilha do Arvoredo, a gente tinha professores de história, professoras, né, da Escola do Mar, a gente teve aula de história dos povos passados que habitaram aquele território, dos povos mais recentes da pesca artesanal. Enfim, eu estava lá também mostrando a parte científica, o coral-sol que invadiu, né, que foi o tema da aula de ontem. Então, assim, foi extremamente rico para o aprendizado de todo mundo e para ações que podem reverberar a partir desses encontros, né? Então, vou voltar lá, né, nos meus slides, só para eu não me perder. Mas lembrando, então, que todos esses espaços, com seus vários objetivos, né? Então, a APA com o objetivo de ordenar mais ou menos o crescimento, mas permitindo cidades, crescimento urbano, as áreas de relevante interesse ecológico, que também são áreas, né, que têm uso, pode ter moradia e tudo mais, as reservas extrativistas, que têm o foco em algum recurso específico. Então, a nossa aqui do Pirajubaé, ela foi criada visando manter ali as famílias que viviam do berbigão naquela região, né? E a gente tem outros tipos, que são floresta natural, reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável, que são mais presentes no ambiente terrestre, mas que são também muito importantes no contexto da cultura oceânica, né? Se a gente pensar que vão salvaguardar espaços que têm relação, né, que fazem esse fio azul correr para o mar, né? E, por fim, Isadora, a gente tem, dentro das unidades de uso sustentável, as reservas particulares do patrimônio natural, as chamadas RPPN, que são um tipo muito bacana de unidade de conservação. Elas são unidades de conservação particulares, então você, por exemplo, nessa região que você tem, você pode delimitar aquele espaço e transformar numa RPPN, só que você tem que pensar muito bem nisso, porque uma vez que você faça isso, você não pode vender para nenhum outro uso, os seus herdeiros não podem modificar esse status, tá? Eles vão herdar uma RPPN, eles não vão herdar um território que pode, né, que possa ser transformado em dinheiro, né, através da venda, tá? E, assim, é uma coisa muito interessante, mas a gente precisa de mais apoio institucional para quem se propõe a estabelecer reservas particulares de patrimônio natural, tá? Tem que fazer uma amarração muito bem feita, porque não é simples, tá? Mas é uma ideia muito legal. A RPPN mais famosa que a gente tem no Brasil é a de Salto Morato, no Paraná, que é administrada pela Fundação Boticário de Proteção à Natureza. Tá? Bom, e, né, então já falamos de conselho, falamos, né, conselho consultivo ou deliberativo, falamos da ideia de mosaico, né, e aí a gente tem, né, a Yasmin, eu acho que deve ser desse território, ou perto desse território, a gente tem um mosaico muito interessante no litoral sul do Paraná, coladinho aqui com a gente em Santa Catarina. E nesses territórios ou maritórios, né, que formam mosaicos de unidades de conservação, terras indígenas, geoparques, as áreas de proteção permanente, né, que não são unidades de conservação, tem outra legislação que rege sobre as áreas de preservação permanente. Tudo isso são grandes mosaicos de áreas naturais, né, mas onde nós humanos estamos interagindo, né, ou diretamente ou indiretamente. Então, nesse território, nesse grande território, eu acho que talvez assim fique melhor para vocês verem, né? A gente tem laranja aqui, a APA Estadual de Guaratuba, então vejam que pega mais até do que o município de Guaratuba. Parque Nacional Guaricana, em verde escuro,
Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange, que a Yasmin lembrou, aqui em cinza. Parque Estadual do Boguaçu, aqui em verde claro. E, eu não consigo ler aqui, mas tem uma unidade municipal, Baía do Parado, tá? Que eu acho que é em Guaratuba. E nesse grande território foi montado um projeto político-pedagógico mediado pela educação ambiental do território da APA de Guaratuba. Então, vejam, a APA abraça todos esses outros territórios. Então, através da APA, foram formados GTs de trabalho e essas pessoas, então, passaram a trabalhar esse projeto político-pedagógico mediado pela educação ambiental com foco nos processos de licenciamento, de gestão e de educação das comunidades desses territórios. Esse material, se não me engano, ele é exemplo, talvez, no módulo 3, tá? Acho que não está no módulo 2, mas ele deve entrar no módulo 3. Então, eu vou pedir para vocês, inclusive, que vocês observem, se vocês tiverem problema com alguns links, devido à minha edição, que vocês me mandem mensagem via fórum ou via e-mail, que eu coloco esses links para vocês lá, tá? Mas é um material bem rico, bem interessante, até na forma de construção que foi estabelecida para esse projeto político-pedagógico. Eu acho que ele é bem inspirador, até para se pensar ações no território, ações de educação no território, tá? Então, fica como exemplo para vocês. E o objetivo geral, então, foi orientar o planejamento e implementação de ações educativas no território, envolvendo as unidades de conservação sobrepostas, seus entornos e zonas de amortecimento, que é uma área, né, ao entorno das unidades de conservação, que é como se fosse uma zona tampão, tá? Que algum regramento existe ali para não ter impacto direto nas unidades de conservação. E esse objetivo também era de promover a integração e o fortalecimento da participação e controle social nos processos de gestão ambiental pública, ou seja, um grande projeto de educação ambiental para os próprios profissionais e atores que estão envolvidos ali nesses territórios, tá? Depois vocês vão olhar com calma, quem quiser, esse material que vai estar disponível. Bom, gente, e por que então, estou falando bastante de conhecimento ecológico, falamos de práticas tradicionais de uso sustentável, né? Então, por que isso é importante, né? Então, as populações que estão diretamente em contato com esses territórios vão ter um conhecimento de distribuição de espécies, dos recursos dentro desses territórios, da variação sazonal da disponibilidade desses recursos, dos métodos, das dinâmicas de explorar esses recursos de maneira sustentável, de navegação, migração de espécies, como é que funciona a maré naquele território, como é que funcionam os ciclos da natureza, né? Então, as instituições legais, né, de manejo, as instâncias de manejo, elas são informadas, né? Elas obtêm conhecimento a partir desse conhecimento ecológico local que deve estar incorporado nas estratégias de gestão, tá? E aí, um grande exemplo também, né, transversal, é a atuação da Rede Meros do Brasil. Esse material, esse exemplo, ele está no nosso material, tá? Por acaso, eu até tinha ele em outras aulas e ele aparece no nosso material também. Então, é uma rede que atua nacionalmente, compõe conselho de unidades de conservação, trabalha pesquisa e conservação, trabalha com a parte de gestão ambiental, trabalha com a parte de educação ambiental e comunicação em vários territórios ao longo da costa, em várias unidades de conservação ao longo da costa. Então, já fazendo uma propaganda, sábado, por exemplo, nesse sábado, dia 25, o Projeto Meros do Brasil vai estar liderando uma ação de limpeza de praia com várias outras atividades na Praia do Moçambique, de 7 às 12 ao meio-dia, tá? No dia 25 de abril. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, né, ver o que está acontecendo dentro de uma rede transversal no tema cultura oceânica, pode ser uma visita interessante, tá? Vocês irem ali na Praia do Moçambique, tem até uma inscrição, tá? Vejam bem nas redes do Meros do Brasil, no Instagram deve ter, vocês obtêm mais informação, mas eu queria aproveitar e já trazer esse exemplo aí importante, que é a atuação do Meros do Brasil.
Bom, pessoal, estamos aí no avançado da hora, já me perdi um pouco, mas estamos perto do fim, tá? E essa gestão desses territórios, é importante que ela seja com esse olhar, né, com essa base ecossistêmica. E isso também, essa gestão com base ecossistêmica, pode ser um farol também para vocês trabalharem esse fio azul condutor, por exemplo, em relação a bacias hidrográficas, né? Bacias hidrográficas são excelentes unidades de gestão. Então, são limites perfeitos para você pensar a gestão de um território, né? Ou baías, ou unidades de conservação, né? Então, numa gestão com base ecossistêmica, a primeira coisa é delimitar os limites desse ecossistema ou ecossistemas numa área a ser gerida. Os objetivos da gestão com base ecossistêmica são muito importantes, né? Manutenção da água, manutenção de recursos hídricos, manutenção de recursos alimentares, etc. Obviamente, incluir humanos, né? Sem incluir humanos fica muito difícil, a gente não tem como lidar com os conflitos, né? Não tem como colher informação, conhecimento, né? Então, esses territórios, eles, mesmo quando eles são de uso integral, né, de proteção integral, como é o caso da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que é esse quase quadradinho que a gente tem aqui, a gente vê que no entorno dessa unidade está acontecendo um monte de coisa. Tem indústria, né, na região ali do Rio Tijucas, tem indústria e tem portos na região do Vale do Itajaí, tem maricultura, tem turismo, tem pesca, tem crescimento urbano, tem turismo de praia, tem o Rio do Brás aqui, com a nossa falta de saneamento, Ricardo, ó, só para você aqui o Rio do Brás, bem discreto, mas não tanto, né, atrapalhando as contribuições da natureza para as pessoas, né? Então, essa gestão com base ecossistêmica, ela tem que considerar todas essas atividades, né, que são potenciais, né, tanto positivos como negativos à conservação, né, os objetivos de conservação. A gente precisa ter estratégias para reduzir incertezas, né? A gente precisa ter delimitação espacial para coordenar múltiplos setores, né? Então, pesca, educação, gestão pública, indústria, enfim, né? A depender de cada caso, de cada território. Conectar a estrutura de governança com a escala de gestão, né? Então, exemplo, APA da Baleia Franca, está faltando uma conexão aí da governança, né? Então, a gente tem a gestão da APA, a gente tem as gestões municipais, e elas não estão conectando aí os processos para que a coisa funcione adequadamente, né? Isso precisa acontecer. Bom, então, né, um geral sobre gestão com base ecossistêmica, é um tema bem mais amplo, mas só para vocês terem ideia como que isso também conversa com as conexões do território, né, que a gente está mencionando na aula de hoje. Iniciativas para conhecer, né, eu acho que uma bem importante é a Lei do Mar, né, que é uma lei que já está tramitando há 13 anos no Congresso Nacional, foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, eu até tentei achar alguma atualização hoje para trazer para vocês, mas eu não achei, não tive tempo para esmiuçar mais, mas pelo que eu encontrei, ela deve estar ainda aguardando tramitação no Senado, tá? Mas é uma lei que vem tratar de vários desses aspectos territoriais também e de usos desse espaço marinho, né? E que vai costurar também com várias outras iniciativas. Então, recomendo, né, para quem está interessado em cultura oceânica, conhecer um pouquinho aí da Lei do Mar. E, bom, tem vários exemplos aí de iniciativas interessantes, né, de vários ecossistemas marinhos. Eu trouxe aqui de São Paulo, um grupo que trabalha manguezal dentro da cultura oceânica, da década dos oceanos. O Projeto Mari, que foi um projeto que eu coordenei, que publicou um livro que está disponível na internet, esse mari.ufsc.br, que trata do nosso litoral, é um material que a gente tem usado bastante com as escolas, bem interessante. Vivendo com o Mar, lá de Pirangi, Yasmin, talvez você conheça, o pessoal da ONG Oceânica, de Natal. Monumento Natural das Ilhas Cagarras, então também uma unidade de conservação, né, de cara para a cidade do Rio de Janeiro, e com várias experiências interessantes também.
APA Costa dos Corais, também um material de divulgação bem interessante, tá? Então, tudo isso depois vocês, né, gravem aí os links para vocês acharem mais coisas. E é isso, muito obrigada, agradeço todas as parcerias aí que me proporcionam muito aprendizado em relação a esses temas. E vou voltar, então, para o nosso chat para ver mais contribuições de vocês. De teoria era isso. Eu sempre acho que eu vou falar menos, mas não consigo, então desculpem se eu falei demais. Obrigada às contribuições aí. Quem tiver mais contribuições pode ficar à vontade. Quer falar, Glácia? Fica à vontade. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu vejo que trabalhar com unidade de conservação, né, junto aos nossos alunos, isso traz principalmente a questão, né, como foi colocado pela professora, a questão ambiental. Não só ambiental, como oceano também, né? E para a minha escola, que é onde eu trabalho aqui na Escola Estadual do Morro Grande, e trabalho também numa escola de campo lá no Rio Grande do Sul. Então, são unidades que estão dentro, né, muito próximo da questão do mar, a ligação, né, dos municípios com a praia. Então, essa aula contribui muito, né, para a questão do conhecimento das unidades de conservação. E dizer que foi maravilhosa, né? Maravilhosa a aula de hoje, tá? Parabéns. Muito obrigada. Cirlei, se eu estarei na UFSC quinta de manhã, normalmente quintas eu não estou na UFSC, mas a gente, se você quiser marcar alguma coisa, podemos conversar a respeito, tá? Eu vou passar para vocês aqui meu e-mail para um contato mais direto. Às vezes eu demoro a responder porque meu e-mail fica muito cheio, tá? Mas pode insistir. Ok? A gente pode combinar, sim, de conversar, tá? Se puder ser outro dia, melhor para mim. Mas a gente marca por e-mail daí, tá, Cirlei? Pessoal, o que eu tinha para trazer era isso, né? O tema ele é bem mais amplo, tá? A gente tem vários conceitos importantes que eu não conseguiria abordar numa aula só, né? Mas eu acho que esse é o início, né? Então, tentem conhecer um pouquinho do SNUC, qual é o objetivo, quais são as regras da categoria de unidade que você está interessado em interagir. Tem conselho consultivo, plano de manejo é algo super importante que eu nem consegui falar, mas toda unidade ela tem que ter um plano de manejo que vai falar sobre o uso público, quando tem uso público, sobre o zoneamento, o que é permitido, o que não é permitido, as ações, enfim, um diagnóstico, tá? Então, vocês encontram informação, no caso das federais, no ICMBio, toda unidade vai ter o PDF do plano de manejo, quando tem plano de manejo já, o Albardão, por exemplo, não tem ainda, acabou de ser criado, né? Mas as unidades estaduais e municipais devem ter também seus planos de manejo, tá? E isso deve ser público, tá? Então, observem isso, esses documentos, busquem essas informações. Se precisarem de ajuda, coloca lá no fórum, vou abrir um fórum também de dúvidas para esse módulo, tá? Matheus, é plano de manejo que chama, tá? O plano de manejo, ele vai ser um plano para todas as atividades dentro de uma UC. Então, ele vai ser específico para o tipo de UC, tá? Quando a UC tem uso público, o plano de manejo, ele traz também informações sobre o uso público. Para a Resex, deveria ter um plano de manejo também. Tá? Tem outros planos, né? Uma UC, ela pode ter outros planos além do plano de manejo. O plano de manejo é uma coisa mais geral da UC, tá? Mas ela pode ter um plano de manejo de uma espécie, por exemplo, tá? O manejo do berbigão, o plano de uso público, o plano de educação ambiental, tá?
Imagino que a sua briga seja o plano de manejo, né, Cirlina Penha? Pode falar, Glácia. Eu não sei se a Glácia está tentando falar, mas o áudio não está saindo, tá? Se quiser escrever ou falar, fica à vontade. Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que a aula tenha servido, né, de inspiração para vocês seguirem aí nas pesquisas, nos estudos. Deem uma olhada, né, na atividade principal agora do módulo 2, que é um mapeamento relativo ao projeto político-pedagógico das escolas ou a algum outro instrumento de gestão do território, como a gente já falou, tá, no início da aula. E tragam ideias, tá? O fórum ainda não está aberto, mas eu vou abrir agora, vou deixar um fórum lá no módulo 2 para o toró de ideias de vocês, ok? Então, vou parar a gravação